Olá, eu vou te ajudar a se tornar um programador profissional e vou te mostrar como sair do absoluto zero em programação até conseguir o seu primeiro emprego ou seu primeiro cliente como freelancer. Fala galera, tá aqui o resultado da nossa última aula. Na aula de hoje eu primeiramente vou ver por que tá torto aqui, que eu não acho nada bom as paradas ficarem tortas. Eu vou vir aqui no Inspect, vou vir aqui em Row, tá aqui, aí tem essa outra Row, aí tá vendo que tem um espacinho aqui na foto? Não sei por quê. Com MD. Aí, galera, eu não sei porque que tá dando esse espaço. Talvez se a gente remover o espaço desse primeiro, mas não sei se vai ficar muito bom. O problema é que o nosso botão, ele não tá pegando o mesmo espaço que esse CoMD. O que a gente pode fazer nesse caso, colocar o botão dentro de um CoMD também, para ele ter o mesmo comportamento. E isso faz muito sentido, porque aqui a gente tem uma role e uma classe CoMD. Aqui a gente só tem uma role e não tem nenhuma classe encapsulando esse botão, tipo, em volta dele. Então vou vir aqui, div class CoMD12. Vou vir aqui nesse botão e também vou colocar btn lg. Eu não sei se tem, acho que tem. Tem, deixou o botão maior. E vocês viram que agora ele tá certinho aqui. Outra coisa que eu vou querer fazer é... Vou colocar uma classe aqui chamada button add container. Eu vou pegar isso daqui, vou vir aqui e vou dar um margin bottom. Por quê? Porque ele tá muito colado naquele outro bagulho ali, eu não tô gostando. Ok. Fechou. A próxima coisa que a gente vai fazer vai ser lá no site do Twitter Bootstrap e procurar sobre modal. Nav, tem aqui ó, modal no Documentation, Components, modal. O modal, eu vou mostrar para vocês o que ele é. Ele é isso daqui, mas beleza, tá aqui. Como é que vai funcionar? Quando o usuário clicar no botão novo, a gente vai chamar um modal tipo esse, que vai ter um formulário, e nesse formulário a gente vai capturar os dados. Tem várias opções de modal aqui, galera, várias opções mesmo, com formas diferentes. Tem modal que não deixa o cara fechar aqui. Por exemplo, quando eu clico nesse modal e o usuário clica do lado de fora, ele fecha o modal. Já quando eu clico nesse modal, se o usuário clicar do lado de fora, ele não fecha, ele só fecha se eu clicar aqui em fechar ou nessa setinha, no xizinho. E é isso que eu vou querer usar. Vou copiar todo o modal. Aí eu vou pegar esse modal, vou colar ele no body, lá no final. E o ideal é que seja fora da classe container, para ele não pegar nenhum CSS do container. Inclusive, essa semana lá no meu trabalho, eu estava utilizando um modal, exatamente esse modal, só que ele estava dentro de uma classe e estava cagando toda. Eu perdi muito tempo até perceber que era por conta disso. Então já dou a dica para vocês. E outra coisa que a gente vai ter que fazer é, esse botão, ele tá chamando o modal. Por que ele chama o modal? Porque ele tem alguns atributos que o JavaScript do Twitter Bootstrap lê, e esses atributos fazem o modal acionar. E o que são esses atributos? É esse data toggle modal e esse data target com o ID do modal. Tá aqui o ID, static backdrop. E aqui nesse target você deve estar pensando, poxa, Jonathan, que estranho. Aqui ele utilizou hashtag igual a gente usa no CSS. Sim, porque o Twitter Bootstrap ele utiliza jQuery e no jQuery a gente chama ID da mesma forma que a gente chama no CSS. Então é só isso, a única coisa que a gente vai precisar fazer é copiar esses dois amiguinhos. Copiei, bonitinho. A gente vai lá no botão. Esse botão tem um monte de coisa. Ah, não, é porque eu tô no botão errado. Esse daqui, ó, de baixo, no novo. Colei. Eu vou lá no modal agora. Eu vou mudar o ID dele. Eu não vou chamar de static backdrop. Eu vou chamar ele de manage register, que é tipo gerenciar registro. Aí fechou. Aqui eu não mexi nada. Aí eu vou lá no static backdrop, lá no link. Aí aqui onde estava static backdrop, eu mudo para manage register. Bora ver se vai funcionar. Novo. O que ele fez? Ele trouxe o modal. Perfeito. Agora a gente vai lá no formulário. A gente vai procurar um form
Deixa eu ver as opções que tem. É engraçado, porque eu já percebi que eu sempre vejo as opções que eu sempre escolho o primeiro. Bora lá no primeiro mesmo. Vim aqui, copiei esse formulário. Qualquer um formulário que vocês copiarem vai funcionar. A gente vai ter que mudar ele todo. E aqui, no meu modal, eu tenho basicamente modal dialog, que é a caixa inteira, modal content. E dentro do modal content eu tenho o modal header, que esse cara aqui, que ele tá fechando aqui, tá um pouco torto esse negócio. Vou ajeitar. Aí aqui tem um modal title, que a gente vai substituir ele para gerenciar o usuário. Aí tem esse botãozinho aqui para fechar, galera, mas não tem problema, não mexam nele. A gente tem essa outra classe que é o modal body, que é o corpo do modal. Aí eu colei o meu formulário aqui dentro do modal body. E aqui embaixo a gente tem dois botões. Eu vou atualizar isso daqui, vou traduzir para fechar. E esse vou traduzir para salvar. Agora a gente volta lá. Cliquei em novo. E aqui, tá vendo que já tem um botão aqui? A gente vai excluir ele. Que só precisa de um botão para salvar. E outra coisa que a gente vai excluir vai ser esses dois inputs. E agora o nosso formulário ficou basicamente só com esse primeiro campo e tá tranquilo. O que a gente vai fazer? Vou apagar isso daqui, que é esse for do label não precisa. Esse type email eu vou mudar para text. Esse ID eu vou excluir. Esse area described by eu vou excluir também. Esse ID daqui de baixo eu também vou excluir. Na verdade eu vou excluir toda essa mensagem, eu vou deixar só isso daqui, um label e o input. O label, ele é como se fosse o rótulo, ele fala para que serve aquele input. Aí aqui nesse caso, a gente está falando que esse input, ele serve para endereço de e-mail. Aí é para isso que serve o label nos formulários. Eu vou mudar aqui para nome. Vou colocar um asterisco para dizer que é obrigatório o campo. Aí agora eu vou copiar esse form group, vou salvar. Vou chamar de data de nascimento. E eu vou dizer que é obrigatório também. Aí aqui onde o type era text, eu vou mudar para date. E uma coisa que eu vou fazer aqui, galera, vai ser copiar esse checkbox que tem aqui, porque eu vou fazer uma parada bem legal pra gente. Então vou vir aqui, copiei esse input do type checkbox são aqueles inputs que a gente consegue marcar e desmarcar, que a gente só marca, a gente consegue marcar ou desmarcar com a setinha. Aí nesse caso o que eu vou fazer? Vou vir aqui, eu vou apagar esse ID, eu vou apagar esse for e vou escrever aqui me lembrar com antecedência. E o que seria isso? A gente vai criar um mecanismo que se a gente marcar que é para ser lembrado com antecedência, se logo quando o usuário abrir esse nosso sistema, se tiver faltando 10 dias para aniversário de alguma pessoa, aí a gente já vai avisar para ela, sim. Vamos supor que o meu aniversário estivesse perto, aí a gente vai de alguma forma alertar para o usuário desse sistema que está perto do aniversário daquela pessoa, porque é importante que ela já se prepare. Nosso formulário vai ter basicamente só esses três campos. Olha que legal. Nome, data de nascimento. Só pelo fato da gente ter colocado o type date, ele já veio aqui, já disponibilizou esse calendário e já disponibilizou uma máscara aqui no campo. Eu não consigo digitar texto, só consigo digitar números. Vim aqui em 1994. 1994. O que a gente vai fazer agora vai ser basicamente colocar nome nesse formulário para a gente conseguir capturar ele, assim como fizemos lá com o IMC, e também colocar nome nos inputs. A primeira coisa vai ser aqui no formulário, eu vou colocar um ID para ele, eu vou chamar ele de Form Manager User, ok? Aí aqui nesse input eu vou colocar name, o nome dele vai ser name, porque ele é para pegar o nome. Aí o nome desse segundo vai ser birthday. Aí o nome desse terceiro vai ser
remember. Agora a próxima coisa que nós vamos fazer vai ser colocar um evento para quando o usuário clicar aqui em salvar, a gente capturar os dados daqui, assim como a gente fizemos lá, assim como nós fizemos no formulário do IMC. Para isso, a gente vai criar um novo arquivo de JavaScript. Vou vir aqui em JS, vou chamar ele de crude happy birthday.js. Eu vou vir aqui em qualquer aula só para copiar o import. Copiei, voltei no HTML, aqui no head, logo aqui no final da página, depois de importar todos o jQuery e os Bootstrap, os JavaScripts que o Bootstrap precisa, a gente vai importar ele. Só que aqui o nome não é main.js, é CRUD, ok. Aí nesse CRUD eu já vou criar uma função que é function save data alert save data was called, só pra gente saber se tá funcionando ou não. Agora eu vou vir aqui nesse botão que é o do salvar. Eu vou colocar um clique save data. Cliquei nele, ó, o que aqui foi? Save data was called. Foi direitinho o que a gente quer. E quais são as coisas que a gente vai ter que fazer antes de salvar esse dado? A gente vai ter que validar o dado. Aqui, por exemplo, ele está chamando salvar, mas o usuário não preencheu absolutamente nenhum campo, nem o nome, nem a data de nascimento, e nem se ele vai querer que lembre ou não. Então, dentro desse save data, eu vou vir aqui fora, vou criar outro método que é validate form data. Aí aqui dentro desse save data, a gente vai criar uma variável para armazenar o nosso formulário. Aí document.getElementById. Aí aqui a gente vai pôr o nome do nosso formulário, assim como a gente fez lá no do IMC, que é form manager user. Agora, com esse formulário em mãos, a gente consegue facilmente pegar os dados dele. Aí aqui fora eu vou pegar os 3 inputs. O primeiro vai ser o name. Então, form.name.value. O segundo vai ser o birthday. Então, é var birthday form birthday.value. E o terceiro é o remember form.remember.value. Aí aqui vou imprimir isso. Remember a mesma coisa. Para ver se vai funcionar. Vou comentar esse segundo aqui. Chamei Jonathan Jorge da Silva de Mello, 25/4 de 1994. Mandei salvar. O que ele deu? Nome, Jonathan Jorge da Silva de Mello. Birthday, 1994, 4/25, tá certo. Depois eu explico para vocês por que aqui ele inverteu. Por que aqui ele inverteu a data de nascimento. E no Remember ele trouxe o valor on. Por quê? Porque quando a gente quer pegar o valor de um... Porque quando a gente quer verificar se um checkbox ele está checado ou não, o que seria o checado ou não? É marcado ou desmarcado. Não é da mesma forma como a gente pega texto ou data. É diferente, eu vou mostrar para vocês como é que é. Tanto que eu vim aqui, cliquei, o valor é o mesmo. Desmarquei, o valor continua o mesmo por conta disso. Aí aqui eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui no de cima, só que concatenando. Só porque vai que na casa de você não conseguiu fazer interpolando, aí seria ruim.
Outra coisa é, eu coloquei esse /n porque o /n, quando a gente está imprimindo algo no JavaScript, ele faz quebrar a linha, tanto que eu não sei se vocês perceberam, mas a linha quebrou, ó. Nome, depois ele imprimiu birthday, depois imprimiu remember, e se não tivesse esse /n, ficaria assim, ó. Nome, birthday, remember, ficaria tudo na mesma linha. Por isso que eu coloquei o /n. Ficaria assim. Aí eu coloquei para quebrar. Então vou vir aqui, nome, 2 pontos, concatenar com name, mais de novo para concatenar mais texto, /n para quebrar uma linha, escreva a palavra birthday, 2 pontos por linha, mais, pega a variável birthday, vem mais 2 pontos, /n, remember, 2 pontos, mais, remember, ok, fechou. Eu prefiro dessa forma, 1 milhão de vezes, acho bem mais organizado. Beleza, bora ver se vai funcionar. Nome, Jonathan, data de nascimento. Salvei. Funcionou. Então, se você não tiver conseguido imprimir interpolando, você pode imprimir concatenando. É isso, galera. A aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham curtido. Espero que vocês estejam gostando dessas aulas, porque eu tô gostando muito e eu acho que esse projetinho que a gente vai fazer vai abrir muito a mente de vocês. Vocês vão entender mais o que um programador faz e como um programador faz, que é muito importante. É isso, bora pra cima. Compartilhe os meus vídeos, compartilha sempre, porque isso me ajuda muito e é muito importante pra mim. Se você conhece alguém, pede para se inscrever no meu canal para acompanhar os meus vídeos. Isso também é muito importante para mim. Qualquer dúvida que você tiver, basta me chamar lá no meu Instagram, deixar aqui no comentário. Gostou do vídeo? Tem algum feedback? Escreva, porque pensa o tanto de tempo que eu gasto editando esse vídeo e preparando conteúdo para vocês. Se vocês não podem perder 1 minuto digitando um feedback ou um comentário ou curtindo o vídeo, é sacanagem, porque nem faz sentido.